Bom dia, igreja. Nós estamos dando continuidade na nossa série de pregações que nós demos o nome de 11 perguntas de Jesus. E hoje nós chegamos à sexta pergunta. Como nós temos falado nos últimos domingos, o objetivo dessa série é observar cada pergunta como uma investigação honesta, sem preconceitos ou sem medo. E o nosso desejo é entender mais profundamente o que Jesus quis destacar para as pessoas com as perguntas que ele estava fazendo. Então, nas 3 primeiras pregações, em que nós ouvimos do Luca, do Emerson e do Joel, o contexto era o Sermão do Monte. E a audiência, o público que ouviu as perguntas de Jesus, foram as multidões. Na 4ª pregação, o James trouxe a pergunta de Jesus aos 2 homens cegos, e na semana passada, o José Humberto trouxe a pergunta de Jesus para Pedro, logo depois que Pedro começou a afundar na água, quando ele tirou os olhos de Jesus. E a pergunta de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no trecho que se encontra do versículo 13 até o versículo 20. E ela é direcionada aos discípulos, como nós veremos. Na verdade, Jesus faz uma pergunta de preparação e, em seguida, outra pergunta para chegar no ponto que ele queria. Vamos ler então, acompanhe comigo, Mateus 16, versículos 13 até o 20. Mateus 16, de 13 a 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, como igreja, nós abrimos a palavra do Senhor e pedimos que o Senhor a abençoe hoje de manhã, que ela possa ser anunciada conforme a Tua vontade, e eu oro para que seja filtrado tudo aquilo de humano, tudo aquilo que veio de mim, dessa mensagem, para que apenas a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, permaneça e chegue aos corações, Pai. Então, usa desse tempo agora para a edificação da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, imediatamente no versículo 13, nós já temos a primeira pergunta de Jesus. O versículo 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Há 2 semanas, o James nos trouxe uma breve explicação do Antigo Testamento em relação à expectativa do povo de Israel de que o Messias que viria seria um filho de Davi, um rei que teria todas aquelas qualidades citadas no Salmo 72, que o James mencionou. Já aqui, na primeira pergunta de Jesus, nós ouvimos a expressão Filho do Homem. E nós encontramos essa expressão por todo o livro do profeta Ezequiel, pois essa era a forma que Deus se dirigia ao profeta. E também nós vemos uma ocorrência no livro de Daniel, no capítulo 8, com o próprio Daniel sendo chamado de Filho do Homem, provavelmente pelo anjo Gabriel, que tinha vindo até Daniel para poder trazer a interpretação de uma visão que Daniel tinha recebido. Porém, ainda no livro de Daniel, só que um capítulo antes, no capítulo 7, nós também temos uma referência ao Filho do Homem, mas que não se referia a Daniel. Diz assim, Daniel 7, versículos 13 e 14.
Daniel 7, 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Em outras palavras, a visão que Daniel recebeu se referia ao Messias que o povo esperava. O Filho do Homem, mencionado em Daniel 7, versículo 13, é o Messias. E no Evangelho de Mateus, somente até chegar nessa pergunta de Jesus, no capítulo 16, a expressão Filho do Homem aparece 9 vezes. Em todas elas, Jesus está falando dele mesmo como sendo o Filho do Homem, ou seja, Jesus estava reivindicando para si próprio o título de Messias. Ele, então, faz a primeira pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Como os discípulos já tinham sido enviados por Jesus para poder pregar que o reino dos céus estava próximo, eles já tinham passado algum tempo no meio da multidão do povo, curando, expulsando espíritos imundos, anunciando a chegada do reino. E isso provavelmente deu a eles a condição de ouvir das pessoas toda sorte de opiniões possíveis a respeito de quem Jesus era. Versículo 14, os discípulos vão responder: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Aqui é interessante observar que as respostas variam, mas basicamente elas fazem alguma conexão do Filho do Homem com algum profeta, assim como os profetas Daniel e Ezequiel também foram chamados de Filho do Homem. E essas opiniões não eram aleatórias, elas tinham algum embasamento. Por exemplo, em relação a João Batista, nós lemos ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 1 e 2. Mateus 14, 1 e 2. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Em relação a Elias, nós lemos no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E sobre Jeremias, nós ouvimos as palavras que o próprio Deus disse para Jeremias, em Jeremias 1, versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, havia algum embasamento para a opinião das pessoas sobre quem o Filho do Homem era. E, além disso, é interessante que eles associam o Filho do Homem a Elias, um profeta que havia sido arrebatado e levado ao céu sem experimentar a morte, ou então algum profeta morto, que provavelmente teria ressuscitado justamente para poder libertar o povo da opressão que o Império Romano impunha a eles, pois essa era a expectativa dos judeus. Porém, ninguém imaginou que o próprio Deus havia se feito carne e habitado entre nós, como nós ouvimos João falando no primeiro capítulo do seu Evangelho. Quando nós pensamos na nossa realidade hoje, se nós fizermos a pergunta, quem é Jesus? Provavelmente vamos ouvir as mais variadas opiniões, talvez bem mais variadas do que os judeus tinham. Para uns, é alguém que nem existiu de verdade. Para outros, foi um líder religioso ou um sábio que tinha coisas boas para ensinar. Alguns pensam que ele foi um anjo ou um ser de luz que evoluiu até a perfeição. Uns dizem que ele é um líder com uma agenda de esquerda, com foco no social e nas minorias excluídas.
Outros acham que ele é alguém com uma agenda de direita, cuja principal bandeira é moralidade, heterossexualidade e a defesa da família e do cidadão de bem. Uns pensam que é apenas alguém que convoca uma marcha lá na Avenida Paulista. E outros simplesmente nunca ouviram falar quem Jesus é. Mas fato é que quanto mais distante de Jesus, maior a diversidade de opiniões sobre ele. Quanto mais distante de Jesus, maior vai ser a diversidade de opiniões sobre quem ele é. Por isso nós estimulamos a investigação através da palavra, e por isso que nós queremos, nessa série, observar as perguntas que ele fez como uma investigação honesta. Isso certamente vai ajudar a reduzir drasticamente o número de opiniões diferentes, variadas, a respeito de quem ele é. Jesus não comenta nada sobre a opinião dos outros e emenda com a segunda pergunta para os discípulos, versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse dizendo, ok, essa é a opinião daqueles que me veem de longe, ouvem uma coisa ou outra que eu falo e depois seguem seus próprios caminhos. Mas e vocês, que têm me seguido, que têm ouvido de mim, que têm aprendido de mim, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, talvez pela característica de ser alguém impulsivo, ele toma a frente para responder uma pergunta que foi feita para todos, e como que falando em nome do grupo, declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembre-se que a palavra Cristo não era um sobrenome, era um título. Significava o ungido, aquele que havia sido prometido, o Messias. Ou seja, Pedro está declarando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do homem, citado na visão de Daniel 7,13. Mas o que isso significava? O povo de Israel tinha nas Escrituras a promessa e a esperança de que Deus enviaria o Messias para libertar o povo de toda a opressão e de toda a miséria na qual eles viviam. Ou seja, o povo estava esperando por um Salvador. E assim como nós ouvimos nas últimas 2 semanas, nas pregações do James e do Zé Humberto, sobre o papel da fé na salvação, essa declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, só é possível de ser feita pela fé. Não uma declaração da boca para fora, que qualquer um pode fazer, mas uma declaração como fruto de um reconhecimento sincero de quem é Jesus. Versículo 17. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Algumas observações interessantes nessa frase. Primeira, Jesus vê Pedro, reconhece quem ele é e de onde ele vem, pois ele diz, Simão, filho de Jonas. Ele está reconhecendo a origem de Pedro. Segunda, ele diz que Pedro é feliz, ele é abençoado, ele é bem-aventurado por ter aquele entendimento de que Cristo era o Filho de Deus. E assim como Jesus conhecia a identidade de Pedro, inclusive como filho de Jonas, Pedro reconheceu a identidade de Jesus como filho do Deus vivo. E por isso Jesus declarou que ele era abençoado por causa disso, que isso era uma bênção. E terceira observação, Jesus disse que até mesmo esse entendimento é um dom de Deus e não mérito próprio de Pedro. Então Deus, de fato, enviou o Messias, seu próprio Filho, para libertar o povo de toda opressão e de toda miséria na qual eles viviam. Só que, ao contrário do que o povo esperava e pensava, a opressão e a miséria não era causada pelo Império Romano. Jesus, o Messias, veio para libertar o povo da opressão e da miséria impostas pelo pecado, da condição na qual todo ser humano nasce e não consegue sair por conta própria.
Isso me fez pensar o tanto que nós vivemos esperando que o Cristo venha, que o Messias venha, apenas para resolver os nossos problemas circunstanciais ou ideológicos, e não para poder resolver a miséria causada pelo pecado que habita em nós. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais algumas observações. Essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. E nos evangelhos ela aparece somente mais uma única vez, no capítulo 18 de Mateus, uma passagem que inclusive é bem complementar a essa que nós estamos vendo hoje. Já a partir do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra igreja aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Por quê? Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, tempo futuro. Naquele momento a igreja ainda não tinha sido estabelecida. Isso ocorreria apenas após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. E aqui temos a pergunta de $1 milhão. Que pedra é essa sobre a qual Jesus disse que iria edificar a sua igreja? E esse é um dos pontos no qual a teologia da Igreja Católica Romana e da Igreja Protestante tomam rumos completamente diferentes. A Igreja Católica Romana entende que a pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja é o próprio Pedro. Daí vem o entendimento teológico da autoridade do Papa sobre toda a igreja. E, além disso, um outro ponto que eu pessoalmente vejo como um problema é a ideia da infalibilidade do Papa sobre toda a doutrina de fé. Ou seja, a ideia de que tudo que o Papa definir é verdadeiro, tem o mesmo poder de escrituras e sem erros, ou seja, que a palavra do Papa é infalível. Um problema em relação a isso é que esse ponto da infalibilidade do Papa só foi estabelecido na Igreja Católica em 1870, ou seja, quase 2 milênios após a fundação da Igreja primitiva. Por outro lado, nós defendemos a infalibilidade das Escrituras apenas. O primeiro ponto da Confissão de Fé dos membros da Comunidade Horizonte diz o seguinte sobre a Palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, completamente inspirada e sem erro em seus manuscritos originais, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, e que ela tem autoridade suprema para todas as questões de fé e conduta. Um outro problema dessa visão de que Pedro seria a pedra que Jesus falou é que ela coloca sobre um homem pecador, uma pessoa, um ser humano, todo o peso da edificação da Igreja de Cristo. E ouçam o relato de Mateus logo depois desse trecho que nós estamos vendo hoje. Mateus 16, versículos 21 até o 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, será mesmo que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja? Alguém que mesmo anos mais tarde, depois de já ter recebido o Espírito e ter amadurecido, precisou ser repreendido face a face pelo apóstolo Paulo, por causa da sua atitude condenável, como nós lemos em Gálatas 2. Gálatas 2, versículos 11 a 14, diz o seguinte: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável.
pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Que pedra, então, é essa sobre a qual Jesus iria edificar a sua igreja? O nosso entendimento é que essa pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que Pedro era bem-aventurado pelo fato de o Pai ter dado a ele a revelação dessa verdade. Não porque Pedro tinha algo especial nele mesmo e seria o líder infalível da igreja. Edificar a igreja sobre Pedro seria construir a casa sobre a areia. Jesus, porém, é o homem sábio de Mateus 7, da parábola do Sermão do Monte, que construiu a casa sobre a rocha. E além de ter usado o verbo no futuro, como nós vimos, Jesus usa o verbo em primeira pessoa. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre essa verdade. Jesus mesmo é o construtor da igreja, e essa rocha, essa pedra, é a verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que significava então que Jesus iria edificar a sua igreja? A palavra traduzida como igreja nos escritos originais é eclesia, que significa um grupo de pessoas, uma assembleia, um corpo de cristãos. São todos aqueles de todos os tempos e de toda tribo, povo, língua e nação que receberam e receberão nova identidade com base na declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A crença e a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o que define a igreja, é o que dá identidade à igreja. Então, Jesus termina a sua fala para Pedro dizendo, no versículo 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus está se dirigindo a Pedro, mas em Mateus 18, ele volta a dizer a mesma coisa a todos os discípulos. Então, não era uma verdade que tinha a intenção de ser direcionada apenas a Pedro, mas também aos discípulos e à igreja de uma forma geral. Mas o que significava isso? O que significa isso? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus deu uma missão à igreja, e a missão da igreja é ser representante de Cristo na terra. É ser uma embaixada num local que não é a nossa pátria, pois nós pertencemos e aguardamos a pátria celestial. Por isso nós somos chamados de embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação. Então, como igreja, nós temos a missão de anunciar que o nosso rei é o Rei dos Reis e que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao anunciar as boas novas do Evangelho, chamando as pessoas a se arrependerem dos pecados e crerem nesse rei, se reconciliando com o Deus do universo, nós estamos cumprindo a nossa missão como embaixadores do reino. E as chaves do reino representam a nossa missão e a nossa autoridade também. Porém, essa autoridade é como a autoridade de uma embaixada. Nós anunciamos aquilo que o nosso rei nos transmitiu. E nós afirmamos o testemunho de outros que declaram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você perder seu passaporte
num país estrangeiro, você terá que ir até a embaixada do Brasil naquele país, explicar que você perdeu o seu documento e solicitar um novo passaporte. O funcionário da embaixada vai pesquisar suas informações no sistema, provavelmente validar as informações através de uma série de dados e através das suas digitais, e confirmar que você é de fato quem você está dizendo ser, ou seja, um brasileiro. Vejam, a embaixada tem a autoridade de afirmar e validar que você é brasileiro. Porém, ela não pode fazer de você um brasileiro. O que determina sua nacionalidade terrena é onde Deus escolheu para você nascer. Da mesma forma, a igreja anuncia as boas novas do Evangelho e afirma ou não a declaração daqueles que dizem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das formas que a igreja usa as chaves do reino é através da administração das ordenanças do batismo e da ceia e através da disciplina. No batismo, nós, igreja, afirmamos a declaração de fé daquela pessoa que vai se batizar, de que a declaração dela de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é válida. E nós recebemos, então, essa pessoa no corpo de Cristo. Na ceia do Senhor, nós regularmente afirmamos o testemunho de fé daqueles que a tomam. E na disciplina, a igreja diz não ser possível mais validar a profissão de fé de alguém, seja porque a pessoa não está mais presente entre nós, ou porque a conduta dela não é compatível com a profissão de fé dela. Isso não significa que nós deixamos de amar essa pessoa e que nós deixamos de falar das boas novas para ela, mas a igreja tem a responsabilidade e a autoridade para disciplinar alguém em quem não se consegue validar a profissão de fé. É função da igreja proteger o testemunho do Evangelho. De novo, a autoridade da igreja é como a autoridade de uma embaixada. Nós afirmamos ou não a profissão de fé de alguém, porém nós não conseguimos fazer ninguém deixar de ser um cristão e não conseguimos fazer de ninguém um cristão. Nós não conseguimos converter ninguém. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É Deus quem faz essa obra. É Ele quem age no novo nascimento. E chegamos ao versículo 20, que diz: Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. 2 semanas atrás, na pregação do James, nós ouvimos sobre a cura de 2 homens cegos. Logo após curar esses homens, nós lemos Mateus capítulo 9, versículos 30 e 31. Mateus 9, 30 e 31. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Aqueles 2 homens que eram cegos e foram curados não conseguiram conter a alegria de terem experimentado pessoalmente aquela cura física. E por isso não conseguiram não falar sobre aquilo. Já aqui em Mateus 16, Jesus adverte os discípulos a não contar a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Porque, embora isso tivesse sido revelado a Pedro pelo Pai que está nos céus, isso ainda não fazia sentido para Pedro, nem para os discípulos. A principal confirmação de que Jesus era o Cristo viria após a ressurreição dentre os mortos, o que ainda não havia acontecido. E quando Jesus contou aos discípulos que era necessário que isso acontecesse, que ele fosse entregue, morto e depois ressuscitasse, Pedro novamente foi o primeiro a tomar a palavra e até repreendeu Jesus, dizendo que isso nunca teria acontecido, isso nunca aconteceria. Então, essa advertência de Jesus era a instrução para aquele momento.
Salomão, em sua sabedoria, diz o seguinte em Eclesiastes 3, versículo 7, que há tempo de calar e tempo de falar. Aquele era o momento de calar. Cristo, porém, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou seu Espírito sobre os discípulos. E o tempo de falar começou. E essa é a missão da igreja, anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que foi morto na cruz, mas que ressuscitou e foi levado à presença do Pai. Como eu disse, é Deus quem faz a obra de iluminar o nosso entendimento e revelar que Jesus é o Cristo. No entanto, Ele escolheu fazer isso através da pregação da palavra, que é a forma que Ele escolheu para poder gerar em nós a fé. Seja a fé para a salvação, seja a fé para a santificação e para a perseverança. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E, gente, a fé não pode ser terceirizada. Se nós não nos alimentarmos da palavra como quem tem fome por ela, e não estivermos bebendo com frequência dessa fonte de vida, a consequência será o enfraquecimento, o adoecimento, e, por fim, a nossa visão de quem o Filho do Homem é, correrá o risco de não ser muito diferente daqueles exemplos que eu dei no início. Quem, então, faz parte da Igreja de Cristo? Não é quem frequenta uma igreja, não é quem coloca um adesivo no carro com o nome de uma igreja ou com uma frase gospel, não é quem dá o dízimo, não é quem se auto-intitula cristão. Como eu disse, fazem parte da Igreja de Cristo aqueles de todos os tempos e de toda tribo, povo, língua e nação que receberam e receberão nova identidade com base na declaração, pela fé, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por fim, vocês devem ter reparado que eu não falei nada da última frase do versículo 18. O versículo 18 que diz: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou como lemos na outra versão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa? A palavra Hades era associada ao reino dos mortos, ou a um local de tormento, como nós lemos em Lucas 16, na história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Lemos o seguinte, quem quiser acompanhar Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, do 19 até o 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu:
Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o Hades era esse local de tormento onde o homem rico se encontrou após a morte. E, além disso, os portões ou as portas de uma cidade ou de um reino eram um símbolo da sua força e da sua capacidade de se defenderem dos ataques dos inimigos. Ao dizer que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, Jesus, de alguma forma, afirma que haverá oposição contra a igreja. A chuva cairá, os rios vão transbordar e os ventos de oposição vão soprar contra a igreja enquanto ela estiver em missão. Porém, essa oposição não prevalecerá, pois a igreja tem seus alicerces na rocha. E aqui eu entendo que isso acontece de 2 formas. Primeira, a missão da igreja é levar a boa nova de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a pessoas que estão mortas em transgressões e pecados, que estão sob o poder do Deus dessa era, que é o diabo. Assim, temos a promessa de que, em nome do nosso Rei, os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios 6, não prevalecerão contra a igreja. As suas portas e as suas defesas não serão suficientes para impedir o poder da verdade do Evangelho. E a segunda forma que eu entendo que as portas do Hades não poderão vencer a igreja é a seguinte: mesmo que desse lado da eternidade nós venhamos a morrer, nós temos a promessa da ressurreição. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna na presença de Deus. As portas do Hades e o poder da morte não poderão prevalecer contra a igreja, pois Cristo triunfou sobre a morte. Como que essas verdades podem fazer diferença na nossa missão como embaixadores do reino? Se você é parte da igreja de Cristo e declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa verdade deve trazer muita confiança na nossa missão. Se você ainda não creu em seu coração e ainda não confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ouça o convite que há nessas palavras. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, faz o convite para uma nova cidadania, um novo passaporte e uma reconciliação com Ele através do apelo e das palavras confiadas à igreja. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Quem é Jesus para você? Quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos 8, a partir do versículo 38, nós lemos: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, pois o Senhor nos revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso não é obra nossa, isso é dom de Deus. Obrigado, Senhor, pois a igreja pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor.
E o Senhor prometeu que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, Pai, eu oro para que o Senhor nos fortaleça em nossa missão, nos dando a coragem, mesmo em meio à oposição, coragem para seguir na nossa missão e anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que o preço do pecado já foi pago. E estendemos o convite de arrependimento e fé naquele que foi morto, mas ressuscitou. Então, clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos fortalecer e nos conduzir pelo Teu Espírito em nossa missão. Livra-nos de todo medo, de todo receio, de toda vergonha e enche-nos, Pai, com a verdade, que ela possa transbordar de nós, de forma que os portões do Hades não poderão segurar a força da verdade do Evangelho do Senhor. Então declaramos, Senhor, como igreja, eis-nos aqui e usa-nos, Deus, para a edificação do Teu reino e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.